Bom dia! Aqui é a Rádio Dervilha Alegrete, a rádio que te deixa ligado. E hoje, no nosso programa Um pouco mais de história, onde sempre contamos sobre a origem de algo, vamos contar a história do rádio, a pedido de você, ouvinte. Bom, vamos começar pelo básico. O que é rádio? Isso que você está ouvindo agora. Caros amigos, rádio nada mais é do que um meio de comunicação que transmite informações pelo ar, ou seja, através de ondas eletromagnéticas. Ondas que se formam a partir da combinação dos campos magnético e elétrico, que se propagam no espaço transportando energia e se dão em hertz, que saem da emissora e chegam na casa de vocês, usando a nossa voz. Apesar de não ter o uso de imagem nem nada, o rádio é o meio de comunicação mais popular no Brasil e no mundo. Existem mais de 3.000 emissoras de rádio. Dá para acreditar? Sendo que são divididas entre rádio AM, modulação de amplitude, e rádio FM, frequência, sendo que uma é mais focada em passar informações e a outra em música. Então, agora que vocês já sabem sobre a definição do rádio, vamos contar um pouquinho sobre a história deste meio de comunicação incrível. Tudo começou há um bom tempo atrás, em 1831, quando o físico e químico Michael Faraday descobriu a indução magnética. A indução magnética nada mais é do que linhas que permeiam no campo magnético. Outro grande nome para a criação do rádio foi James Maxwell, pois ele descobriu a existência das ondas magnéticas, que a gente já explicou antes, certo? A teoria de Maxwell serviu como empurrãozinho para Thomas Edison, que, em 1880, construiu uma engenhoca feita com uma ampulheta, um filamento e uma placa de metal, descobrindo e comprovando que a corrente elétrica nunca passa em sentido contrário. Além de ter dado impulso para Thomas, Maxwell também deu um empurrãozinho para Heinrich Rudolf Hertz, que comprovou em 1890 a sua teoria na prática. Hertz usou um aparelho oscilador que mostrou alguns brilhos que saltavam entre as pontas de um arco de metal, conseguindo afirmar que as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade que as ondas de luz. Aí, vocês acham que já ouviram esse Hertz antes? Então você não está enganado. É esse o nome mesmo que usamos para medir as frequências, como a gente já disse aqui antes. As primeiras transmissões radiofônicas. Agora, vamos contar um pouco sobre como tudo começou a dar certo. Em 1893, o cientista e engenheiro Roberto Landau de Moura testou a primeira transmissão de fala por ondas eletromagnéticas sem fio. Graças a este teste, a Marinha Brasileira realizou em 1º de março de 1905 muitos testes de mensagens telegráficas em Aquidauana, mas o cientista reconhecido como descobridor do rádio foi Guglielmo Marconi. Marconi, em 1895, realizou testes de transmissão de sinais sem fio pela distância de 400 metros e logo depois por 2 quilômetros. Marconi também descobriu o princípio do fundamento da antena, mesmo Landau tendo feito os primeiros testes da primeira transmissão de fala por ondas eletromagnéticas. Foi Marconi que em 1896 conseguiu a patente pela invenção do rádio, enquanto Landau só conseguiria obter para si a patente em 1900. Cronograma do rádio no Brasil. Em nosso cronograma, você ficará por dentro dos principais acontecimentos que movimentaram a história do rádio no Brasil, desde o início e as novas perspectivas sobre a vinda da tecnologia digital. 1922, em caráter experimental, foi realizada pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro a primeira transmissão oficial da radiodifusão, na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, com o discurso do presidente da República, Epitácio Pessoa, em comemoração ao centenário da independência do Brasil. Para isso, foram importados 80 receptores de rádio, especialmente para o evento. 1923. No dia 20 de abril, é fundada a primeira emissora brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje denominada Rádio MEC, criada para atuar sem fins comerciais. 1931. São vendidos os primeiros receptores com o nome das estações no dial.
No mesmo ano, foi inaugurada as rádios Record e América de São Paulo. 1933. Nasce a Sociedade Radioeducadora de Campinas, que desde 2002 passou-se a denominar Rádio Bandeirantes AM. Com isso, a programação abre espaço para o jornalismo. 1936. É fundada a Brasileira Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ela se tornaria um marco na história do rádio, com seus programas de auditório, suas comédias e radionovelas. Entre o final dos anos 30 e a primeira metade dos anos 50, a Nacional seria uma das líderes de audiência da rádio brasileira, exportando sua programação gravada a dias depois transmitidas em outras cidades brasileiras. 1937. Em 6 de maio é inaugurada em São Paulo a Rádio Bandeirantes, a primeira emissora a divulgar notícias durante toda a programação. 1938. Surge a Rádio Globo do Rio de Janeiro, que mais tarde passa a ser a rádio AM mais popular do Brasil. 1941. A Rádio Nacional lança o Repórter Esso, primeiro rádio-jornal brasileiro. Também entra no ar a primeira novela radiofônica do país, Em Busca da Felicidade. 1946. O rádio ganha maior agilidade com o surgimento dos gravadores de fita magnética. 1955. Primeira transmissão experimental do rádio FM, pela Rádio Imprensa do Rio de Janeiro, extinta no final de dezembro de 2000. 1967. É criado o Ministério das Comunicações no dia 25 de fevereiro. 1990. A Rede Bandeirantes de Rádio se torna a primeira emissora no Brasil a transmitir via satélite, com 70 emissoras FM e 60 em AM em mais de 80 regiões do país. 1991. O Sistema Globo de Rádio inaugura a CBN, Central Brasileira de Notícia, emissora especializada em jornalismo, que a partir de 1996 inicia suas transmissões simultaneamente em FM. 1995. Início da campanha pelo fim da obrigatoriedade da transmissão do programa oficial A Voz do Brasil. 2005. Comemorando os 84 anos do rádio no Brasil, inicia no país em 26 de setembro as primeiras transmissões de rádio no sistema digital, tecnologia que está apenas aterrissando no Brasil. E além disso, as rádios ainda podem ser divididas em 6 grupos diferentes. Eu vou começar falando sobre a rádio pop, que pode ser dividida entre a rádio pop eclética, que toca rock, dance, R&B, hip hop, reggae e outras, que tem como, por exemplo, as rádios Jovem Pan, Mix e a Metropolitana, e a rádio pop segmentada, que só toca um estilo musical. Temos como, por exemplo, as rádios Kiss FM, que toca rock, e Energia FM, que toca dance. Depois temos as rádios populares, que podem ser popular eclética, que toca sertanejo, pagode, hits de novela e etc., como por exemplo a Rádio Band, e a popular híbrida, que toca a mesma coisa que eclética, mas também inclui um pouquinho as músicas pop, que podem ser R&B, pop rock, e temos como por exemplo a Rádio Beat 98. Depois temos a Rádio Popular segmentada, que apresenta apenas um estilo musical. Temos como por exemplo as rádios Tupi, Liberdade e A Terra. Depois ainda temos as rádios adultas, que podem ser adulta eclética, que toca easy listening, jazz, MPB, erudito e outros, como por exemplo as rádios Eldorado, Globo, Paradiso e Alfa, e adulta segmentada, que só toca apenas um estilo musical, novamente. Tem como por exemplo as rádios Antena 1 e a Nova Brasil, que toca MPB. Depois temos as rádios News, que tem 2 grandes representantes, que é a CBN e a Band News, por isso são muito importantes. Depois temos as rádios corporativas, que são rádios patrocinadas por apenas uma empresa, que lhe dão um nome e tem por objetivo a identificação com seus consumidores e vendas futuras com potenciais clientes, como por exemplo as rádios Oi, Sul América e Amit. E por fim temos as rádios religiosas, que podem ser divididas basicamente entre 2 categorias, que são as evangélicas e as católicas. Então, ficamos por aqui com o nosso programa. Esperamos que tenham gostado e vocês podem votar no próximo tema em nosso site.
ou ligando para 3232-3232.